Fala galerinha, para vocês que se ligam neste canal. Hoje eu estou aqui a assumir o controle do canal do professor Pelupinha. E viemos aqui para falar com vocês. Você aí, que está assistindo a gente, você sabe o que significa o princípio da insignificância? Sabem ou não sabem? Na dúvida, vou contar para vocês. O princípio da insignificância ele teve origem no direito romano e refere-se então à relevância ou à insignificância dos objetos dos conflitos. No caso do direito penal brasileiro, não se trata de um princípio previsto na legislação, ou seja, não consta no direito penal esse princípio. Por outro lado, é uma construção doutrinária, ou seja, vários doutrinadores estão falando, comentando e construindo algo a respeito. E assim, ele está sendo assimilado pela jurisprudência. No direito penal, o direito penal em si deve atuar como uma última alternativa, diante dos fatos, como se não tivesse uma outra escolha. Então, se tudo que a justiça puder fazer para intermediar, chegar no direito penal, deve ser feito. Em face disso, a depender da natureza dos fatos, prejuízos ocasionados, podem ser considerados como ínfimos ou insignificantes, e desse modo, pode incidir o princípio da insignificância. Como eu mencionei anteriormente, esse princípio da insignificância ele não é previsto na legislação brasileira. Porém, contudo, todavia, o artigo 59 ele diz o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e à consequência do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá. Sendo assim, o artigo 59 diz: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente pela reprovação e prevenção do crime. Ou seja, o juiz, diante do fato, da lide ocorrida, ele vai julgar a prevenção e a sanção que aquele crime, aquele ato ilícito, foi gerado tanto à vítima quanto à conduta social, o que o meio social está acostumado daquela ação ou reação. Ainda, na seara penal, o princípio da significância é um preceito que depende do preenchimento de 4 condições essenciais para ser aplicado. Ou seja, galerinha, vocês que estão nos ouvindo aqui, não é qualquer ato ilícito que pode ser aplicado ao princípio da insignificância. Tem regras e condições a serem respeitadas. E lembrando mais uma vez que o direito penal brasileiro não prevê isso no código. Ele não prevê isso que nós estamos falando um bate-papo de circunstâncias e aplicabilidades que pode sim imprescender o princípio da insignificância. Essas 4 condições essenciais seriam a mínima ofensibilidade da conduta, ou seja, a conduta que foi praticada naquele momento não foi tão ofensiva para a sociedade, para aquele meio. 2. A inexistência de periculosidade social ao ato, ou seja, quão de perigo a situação ofereceu naquele momento para quem estava presente, para a sociedade no geral. 3. O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ou seja, aquele ato, quanto que a sociedade reprova ele, se fosse, por exemplo, cair na mídia, qualquer ato, em qualquer momento que a sociedade tivesse contato com aquela situação. E o 4, a inexpressividade da lesão provocada, ou seja, se não houve lesão nenhuma, tanto física como mental, como íntegra, daquele ato praticado. Sendo assim, o princípio da significância, sobretudo, concede sobre a reincidência do réu. Ou seja, se o réu já for reincidente, a pessoa que praticou aquele ato, quando chegar na via da justiça for reincidente, não há, de forma nenhuma, o princípio da significância pode ser aplicado a ela, porque ela já seria reincidente. Sendo assim, depois de dar uma explicação para vocês sobre o princípio da significância, nós vamos aqui debater sobre alguns exemplos que nós achamos, de alguns noticiários, alguns fatos que já ocorreram há algum tempo, que foi abordada essa questão do princípio da significância ou não. Nós vamos conversar aqui, o professor Pelupinha e a sua esposa, a Elaine, eles vão falar se eles acham que poderia ou não incidir o princípio da insignificância. Lembrando que é a nossa opinião, ninguém quer formar sobre nada, nós estamos dando opinião como sociedade mesmo, a gente sabendo desse ato, o que nós acharíamos. Vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte: uma mulher cometeu o crime de furto na loja de uma amiga. A quantia furtada foi no valor de R$ 490.
o equivalente a mais ou menos 40% do salário mínimo atual. Em instância judiciária, ela alegou em sua defesa o princípio da insignificância. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Como assim? É um roubo. Isso, exatamente. Ela não, foi. Não acho que é insignificante porque é dinheiro. Roubar dinheiro pra mim é roubo, se não vai ser roubo. Eu também acho que é crime. É crime. É. Roubou uma quantia alta, não importa se é R$1, eu acho que está muito errado. Está muito errado. Eu acho que não se aplicaria o crime de insignificância, não. Não é insignificante Para mim, não. Para mim, não. Vou dar para vocês a resposta, né, que seria no caso que a reportagem nos disse, que foi a conclusão dessa narrativa, eu vou falar para vocês. Neste caso narrado, a mulher foi sim condenada por furto, tá? A tentativa de se livrar da pena, que na verdade seria estabelecida de prestação de serviço à comunidade, recorrendo ao princípio de insignificância, não foi aceita pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, ela tentou recorrer, né, alegando que insignificância, mas o Tribunal de Justiça não aceitou. Na decisão, os desembargadores consideraram que o valor furtado gera sim dano e justifica a punição. Porque realmente, né, 40% do valor do salário mínimo gera um dano, né, bem considerável. Significante. Isso. E ainda, nesse referido caso, a condenação foi mantida, pois o furto foi considerado privilegiado. Ou seja, como a loja era de uma amiga, ela usou, né, da proximidade que tinha com a dona para cometer o ato. Nós achamos informações, né, que esse caso narrado aconteceu em 2016, em Douradina, em uma loja de celulares. Vamos para o próximo bate-papo aqui, hein? Vamos lá. Um homem tentou furtar uma clínica de fisioterapia por 2 vezes no mesmo dia e foi detido nas 2 ocasiões. Porém, na primeira tentativa foi aplicado o princípio da insignificância e ele foi liberado. Mas na segunda tentativa, ele ficou preso. Vocês concordam? Por quê? Não, eu concordo que ele tinha que ter ficado preso desde a primeira. Se ele tentou roubar a empresa, a firma lá, É uma clínica de fisioterapia. é um crime. Então ele tinha que ter sido preso pra mim da primeira. Não sei por que seria insignificante. Porque que ele alegou, né? Uhum. Mas pra mim é crime. Para mim também tinha que ser da primeira. Mesmo porque é uma clínica de fisioterapia, vai saber quem que estava lá dentro, né? O que material que tinha lá que era necessário que ele roubasse para que se julgasse insignificante. Então, para mim também tinha que ser da primeira. Não tinha choro nem vela, de primeira. Bom, mais uma vez eu vou falar a resposta de acordo com as informações que nós colhemos, né, do site de noticiário, e diz o seguinte, que da primeira vez que ele foi liberado, foi aplicado o princípio da significância, uma vez que o suspeito não tinha histórico criminal. Ou seja, como mencionamos no início da explicação, se o suspeito, o réu, for reincidente, não haveria essa possibilidade. Mas como ele não tinha histórico criminal e ainda não causou dano ao patrimônio alheio e nem físico a nenhuma pessoa que estava, né, naquele momento. Então não foi uma ação. E outra, mais um detalhe, a ação criminal não foi consumada. Porque ele tentou furtar, mas não conseguiu. Foi detido nas 2 vezes que houve essa tentativa. Então, da primeira vez, foi alegado que foi significância, porque ele não tinha histórico criminal nenhum. Porém, da segunda, ele já era reincidente da primeira vez que ele tentou. Então, na segunda vez, ele já ficou assim, né? Já ficou preso. Eu não sei, não tivemos, né, acesso a se ele foi condenado ou não. As informações que nós tivemos foram essas. Nós temos que buscar informação, ver por que o cara não conseguiu 2 vezes pra gente aprender. Não concordo, mas é assim. E o nosso último exemplo de hoje, para finalizar essa questão de princípio da insignificância, é o seguinte. Um homem preso em flagrante por tentativa de furto de 4 caixas de bombons, avaliados em aproximadamente R$ 85. Caixa de bombom cara, hein? Vocês acham que aplica ou não o princípio da insignificância? Eu acho que não, por ser um alimento que não é de primeiro lugar, né? Eu acho que não, porque é um alimento de, como que eu falo? Supérfluo. Não é uma coisa De assim, necessidade, né? de necessidade extrema. E segundo, porque é um roubo. Então eu acho que não aplica. Para mim não aplicaria O princípio da significância. o princípio da insignificância. Para mim também não, com o mesmo motivo. Roubar caixa de bombom não justifica. Acho que não justifica roubar um palito de fósforo, de forma nenhuma, né?
Mas baseado em princípio de significância, para mim não teria como roubar uma caixa de bombom e ficar ileso. Então, para mim, não se aplica. Bom, mais uma vez eu vou dar a resposta. Segundo apurado por um noticiário, foi onde colhemos as informações, o furto aconteceu em maio de 2019, em um supermercado de Santos, no litoral paulista. Bom, após ser preso em flagrante, ele foi condenado pelo juiz de primeiro grau por ser reincidente e teve a decisão confirmada no Tribunal de Justiça do Estado. Porém, o defensor público solicitou a aplicação do princípio da insignificância. E, bom, acredite ou não, o argumento foi acolhido pela corte. De acordo com o defensor público, o réu ficou preso por um período sem chance de responder em liberdade, pelo fato de ser reincidente. Por conta disso, ele acredita que a decisão foi positiva ao julgar o fato e não os precedentes criminais do autor. Ou seja, o que o advogado quis dizer foi que é o seguinte, que ele concorda com o acolhimento da corte, uma vez que a corte concordou pelo fato que ele cometeu naquele momento, e não pelos precedentes criminais que já vem carregando na bagagem. Bom, esses foram nossos exemplos de hoje. Assumi aqui um pouquinho o canal do professor Felupinha. Eu espero que vocês tenham gostado, e ele vai fazer o final para vocês. E para você que se liga no nosso canal, gostou da nossa informação? É o seguinte, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. E chame os amigos. E não se esqueça, pessoal, fala aí pra gente, vocês acham ou não que caberia ou não para essa significância. E ajude a nossa pobreza.